Oi, gente. Vamos então para a aula de número 16. Nesta aula nós vamos resolver alguns problemas envolvendo campos magnéticos, mas antes vamos fazer então um pequeno resuminho da aula que nós fizemos anteriormente. Então, na aula anterior, nós tratamos sobre campo magnético, né? A teoria do que nós vamos resolver na prática agora, e nós definimos lá naquela oportunidade o campo magnético em termos da força sobre uma partícula carregada que viaja no campo magnético. E essa força, força magnética, nós chamamos, ela é a força Fb aqui que nós definimos, né? Como sendo o produto da carga vezes o produto vetorial da velocidade da partícula com o campo magnético na qual ela está viajando, tá? Então, força magnética igual que V vetor B, velocidade, produto vetorial, campo magnético, tá? Muito bem. E quando uma partícula carregada se movimenta na presença de um campo magnético, ela faz órbitas. Se o campo magnético e a velocidade estiverem perpendiculares, elas fazem órbitas circulares, né? Com raio, massa vezes a velocidade dividido pelo módulo da carga vezes o campo magnético. Então, quando nós temos a movimentação eletrônica na presença de dois campos cruzados, campos magnéticos e campos elétricos, nós tratamos aqui de duas situações, uma com o experimento de Thomson, né, onde ele foi o precursor da descoberta do elétron, né, onde ele determinou a razão carga-massa, né, e o efeito Hall, onde nós podemos tirar a densidade eletrônica de portadores, né, como sendo o produto do campo pela corrente dividido por uma tensão, comprimento da placa ou do material que estamos estudando, às vezes a carga elementar. E essa tensão aqui ela é conhecida como a tensão Hall, né, que é o que nós medimos efetivamente. Que vem justamente da separação, né, do acúmulo de cargas em uma das faces do elemento que estamos estudando, em função da força magnética que atua sobre o elemento, né? Então, nós também, assim como uma partícula se movendo no vácuo na presença de um campo magnético sofre uma força, uma partícula percorrendo um fio na presença de um campo magnético também sofre uma força e atua sobre o fio, né, com esta funcionalidade aqui. A força magnética sobre um fio que conduz uma corrente I é o produto vetorial de L, comprimento, com B, campo magnético. Tá? O L é o vetor que designa o comprimento do fio. Né? E nós também estudamos aqui um princípio de motores, né, que é o torque, que ocorre quando nós colocamos uma espira, passando uma corrente nessa espira, nós colocamos ela no campo magnético, ela sofre um torque. E o torque é dado pelo produto vetorial do momento dipolar magnético da espira, o μ aqui, com o campo magnético na qual ela foi inserida. Né? E nós identificamos então o momento dipolar, né, como sendo o número de espira vezes a corrente vezes a área da bobina, isso vale para qualquer bobina. E também definimos ali a energia magnética associada com essa movimentação, como sendo o negativo do produto escalar μ, momento dipolar magnético, com o campo magnético. Tá? Se eu quiser saber o trabalho realizado para tirar de um estado e levar até o outro, eu faço a diferença de energias entre um estado e o outro. Né? Muito bem. E esses estados, em geral, vão envolver diferentes angulações entre o momento dipolar e o campo magnético. Tá? Muito bem, vamos partir então para a solução de problemas. E ao fim da aula, eu vou deixar para vocês um exercício de avaliação da aula 16. Vai estar descrito aqui nos links, né? Vai ter um link aqui na descrição dos vídeos. E também vou deixar lá na minha página. Então, vamos tratar, o primeiro problema que nós vamos tratar é da força magnética numa partícula carregada em movimento no campo magnético. Então, a situação é essa aqui, nós temos uma partícula positiva que está transitando aqui no campo magnético, no sentido aqui da figura norte-sul para o norte, tá? E o campo magnético são esses símbolos verdes que nós temos aqui, que é como se nós estivéssemos vendo a ponta da flecha de um vetor, significa que o vetor campo magnético está saindo da minha tela aqui, tá? Então, a pergunta é qual é a força magnética, dado que o campo é 1,2 militesla, a energia cinética desta partícula é 5,3 megaelectronvolts e a massa dela é 1,67 vezes 10 a menos 27 kg. Nós queremos saber qual é a força magnética. Então, nós pegamos a expressão que nós já
encontramos na aula passada. Força magnética vai ser a carga vezes o produto vetorial da velocidade com o campo magnético. O que nós não temos aqui, ó, é a velocidade, tá? Nós não temos velocidade, mas temos energia cinética. Energia cinética é energia associada à velocidade. Então, nós pegamos a energia cinética, sabemos que ela é escrita como metade da massa vezes a velocidade ao quadrado do elemento, de onde nós podemos tirar a velocidade aqui como a raiz quadrada de 2 vezes a energia cinética da partícula dividido pela sua massa. Vai dar aqui 3,2 vezes 10 a 7 metros por segundo. Nós podemos, então, usar essa velocidade e substituir lá na nossa expressão. Vai ficar então o módulo da força, vai ser o módulo da carga, vezes a velocidade que nós acabamos de encontrar, vezes o campo que nós sabemos, vezes o seno do ângulo φ, que é igual a 90, nesse caso aqui, né, entre a velocidade e o campo magnético. A velocidade está aqui, o campo magnético está saindo da tela, então φ é 90. Né? Se nós fizermos essa conta, nós vamos tirar 6,1 vezes 10 a menos 15 newtons. E para saber para onde que aponta a força, né, a gente faz a regra da mão direita. Nós colocamos a nossa mão, né, no sentido da velocidade e fechamos a mão no sentido do campo. Desta forma, o nosso dedão vai apontar para o lado da força. Não podemos esquecer que quando estamos vendo a orientação desse vetor, nós temos que tomar cuidado com o sinal da carga. Tá? Para achar o módulo, a gente não precisa, mas para achar a direção, nós precisamos levar em conta a carga. Então, se a carga é positiva, fica na direção do dedão. Se a carga for negativa, fica ao contrário. Tá? A gente faz o mesmo procedimento, coloca os dedos da mão aberto, abre a mão, coloca os dedos na direção da velocidade, fecha na direção do campo e olha para onde que vai o dedão. Se a carga for negativa, a força está no sentido oposto ao dedão. Tá? Se ela for positiva, está na direção do dedão. Muito bem. Então agora vamos fazer um outro exercício, que é, nós vamos pegar um condutor e vamos colocá-lo em movimento num campo magnético. Já dá para imaginar que vai aparecer uma diferença de potencial no condutor, né? Por quê? Ó? Veja lá a situação que nós temos. Temos um cubo condutor aqui de lado D, tá? Tem um campo magnético na direção Z e nós estamos movimentando esse cubo na direção Y com velocidade V, tá? Veja, se eu tenho um elétron que está se movimentando num campo magnético e sobre ele atua uma força magnética, um condutor está cheio de elétrons relativamente livres, né? Lembra? O condutor pode ser descrito como um mar de elétrons. Aí se eu mexo o condutor, os elétrons se mexem juntos. Então se eu estou mexendo o condutor na presença de um campo magnético, os elétrons estão se mexendo também e, portanto, há uma força sobre eles. Tá? Então há uma força sobre o condutor, inclusive. Tá? Mas então, havendo uma força sobre os elétrons, o que vai acontecer? Os elétrons devem se deslocar em alguma direção, e essa direção é dada pela força magnética. Então, se eles se deslocarem, pode causar um desbalanço de carga. Então, nós queremos saber qual a diferença de potencial no condutor. Em quais faces, primeira pergunta que ele nos faz aqui é quais das faces do cubo o potencial é maior e menor. Tá? Então, vamos começar pensando, como eu estava explicando para vocês. Vai aparecer uma força magnética sobre os elétrons do cubo, ele está se mexendo no campo magnético. E ele é dessa forma que nós já conhecemos. Tá? Então, vai atuar sobre os elétrons do cubo. Então, se nós olharmos lá, como é que vai ser? Ó, o produto vetorial da velocidade pelo campo magnético, né? Coloco os dedos da mão aberta na direção da velocidade, fecho na direção do campo magnético, aparece uma força, um produto vetorial VB na direção do meu dedão. Esse é o produto vetorial. Entretanto, aqui são elétrons, então Q é negativo. Significa o quê? Que a força vai ser o oposto desse produto vetorial. Então o produto vetorial vai da esquerda para a direita e a força vai da direita para a esquerda. Tá? Muito bem. Então se isso aqui acontece, se a força está da direita para a esquerda, o que vai acontecer? A força está atuando sobre os elétrons, né? Então os elétrons vão se deslocar na direção da força. Então na face esquerda eu vou ficar com um acúmulo de elétrons. E na face direita, por consequência, eu vou ficar com uma região carregada positivamente, tá certo? Vai aparecer um campo elétrico aqui dentro do condutor, vindo aqui da direita para a esquerda. E a gente sabe que o vetor campo elétrico, ele aponta do potencial maior para o menor. Então, aqui no lado direito, eu tenho o potencial maior, e aqui do lado esquerdo eu tenho o potencial menor. Então, respondemos essa questão.
Muito bem. Agora eu quero saber qual a diferença de potencial, já que eu vou ficar com uma diferença, né? Vou ter um campo elétrico, vou ficar com uma diferença de potencial, eu quero saber qual é. E nós podemos saber qual é a diferença de potencial, lembrando das aulas anteriores, nós podemos escrevê-la como sendo o campo elétrico vezes a distância que separa esses acúmulos de carga aqui, né? Então, basicamente é o tamanho do lado do cubo aqui, tá? Então, o que nós temos que observar, né? O campo elétrico, então, vai aparecer, por causa nós movimentamos o cubo, apareceu uma força magnética, deslocou elétrons, e conforme nós deslocamos elétrons, houve um acúmulo, apareceu um campo elétrico. Se aparecer um campo elétrico, aparece também sobre os elétrons, não podemos esquecer, uma força elétrica, né? Então ali agora nós temos duas forças, uma elétrica e uma magnética. E conforme você vai mexendo, o tempo vai passando, o campo elétrico aumenta, porque aumenta o acúmulo de carga. Até um momento em que as duas forças entram em equilíbrio, tá? Então, quando entrar em equilíbrio, nós podemos usar essa condição justamente para tirar o campo elétrico que nos interessa ali, né? Então, se a gente fizer no equilíbrio, a força elétrica é igual à força magnética. Então, a força elétrica é o módulo da carga vezes o campo elétrico, e a força magnética, módulo da carga vezes a velocidade vezes o campo magnético, e seno do ângulo entre V e B. Isso aqui sai do produto vetorial, né? Muito bem. Se nós fizermos essa conta, nós vamos encontrar que o campo elétrico ele vale a velocidade vezes do cubo vezes o campo magnético no qual ele está se movimentando. E se nós usarmos essas duas expressões aqui, ó, nós podemos escrever uma expressão para a diferença de potencial, que vai ficar então como a velocidade vezes o campo vezes a distância que separa esses acúmulos de carga, que é o próprio lado do cubo, né? Substituindo os valores, nós temos aqui 3,0 milivolts. É uma diferença de potencial não desprezível, facilmente mensurável, né? Movimentando um elemento metálico na presença de um campo magnético. Tá? Muito bem. Então, isso deve ser levado em conta, né, gente, quando a gente vai criar dispositivos ou coisas magnetoeletrônicas e afins. Se você vai movimentar alguma peça metálica na presença de um campo magnético, tem que levar em conta que diferenças de potenciais vão acontecer, vão aparecer. Depois, mais para frente, nós vamos aprender que outras coisas acontecem, né? Existem campos induzidos, correntes induzidas dentro do material, que geram campos, né? Mas isso é assunto mais para frente. Nós vamos aprender ao longo do curso ainda. Enfim, vamos para o próximo exercício. Agora nós temos uma partícula carregada se movendo num campo magnético, mas a velocidade e o campo não são perpendiculares. Existe um ângulo, pode ser um ângulo qualquer, entre campo e velocidade, né? Então coloquei aqui o desenho já da aula passada para a gente se lembrar. Tem um campo e tem uma dada velocidade com um ângulo φ aqui com o campo, e essa partícula entrou na região de campo com uma energia cinética 22,5 eV. O ângulo entre o campo magnético e a sua velocidade, a velocidade da partícula, é 65,5 graus, e o campo magnético no qual ela está viajando é de 4,55 vezes 10 a menos 4 Tesla, é um campo baixinho. Tá querendo saber? Já sabemos que se o ângulo entre vetor campo e vetor velocidade não for 90 graus, já sabemos que vamos ter um movimento helicoidal, né? Então nós queremos saber qual que é o passo dessa trajetória helicoidal, né? Então, para lembrar, o passo é a distância que o elétron percorre paralelamente ao campo magnético durante o tempo de um período de uma revolução, né, de uma volta completa. Então, o passo é basicamente a distância entre cada uma das helicoides aqui, e ela é a distância, né, no eixo paralelo ao campo magnético. Tá? E é a distância que faz entre uma hélice e a outra para dar uma volta completa, o tempo de uma revolução completa. Então, essa distância ela só pode ser a velocidade paralela ao campo, já que a definição é na direção paralela ao campo, vezes o período de uma revolução, né, que eu tenho dimensões de distância, v vezes t. Então, sabendo disso, né, nós enxergamos aqui que a velocidade paralela, né, geometricamente nós enxergamos que ela é v cosseno do ângulo φ entre o campo e o vetor velocidade, né, a componente paralela, né? Nós sabemos aqui que podemos tirar a velocidade da energia cinética, como nós já fizemos no exercício anterior, V igual a raiz quadrada de 2 vezes a energia cinética sobre a massa. E nós encontramos na aula passada que o período de uma revolução é 2π
vezes a massa da partícula dividido pela sua carga e também dividido pelo campo magnético, né? Se nós juntarmos essas expressões aqui, nós podemos tirar o passo da hélice. Então, o passo da hélice vai ficar a raiz quadrada de 2 vezes a energia cinética da partícula sobre a sua massa, tá? Vezes o cosseno do ângulo entre a velocidade e o campo magnético, vezes 2π vezes a massa da partícula dividido pela sua carga e pelo campo magnético ao qual está sujeita. Se nós colocarmos os valores aqui, nós vamos ter o passo da hélice 0,0916 metros, ou 99,16 centímetros. E aqui nós vamos continuar estudando forças sobre partículas carregadas, só que agora nós vamos voltar para a órbita circular, mais simples, né? Só que nós vamos ver aqui uma aplicação, um negócio que a gente chama de espectrômetro de massa. Ou seja, é um equipamento, um dispositivo que nos permite saber a massa da partícula. Tá? Então, nós temos aqui uma fonte de partículas, tá? Que está aplicada aqui uma diferença de potencial nela, de modo que essa diferença de potencial acelera essa partícula. E essa partícula ela entra numa região que há um campo magnético homogêneo. Então, se eu tenho uma partícula com uma velocidade v, né, ela foi acelerada, está se mexendo, tem velocidade v. Foi acelerada, entra numa região de campo magnético uniforme, vai aparecer o que é sobre ela? Força magnética. O campo é uniforme, V e B são perpendiculares, dá o que? Órbita circular, com raio R. Tá? Então, isso tudo nós já sabemos da configuração do experimento. Essa fonte de partículas aqui, ó, em geral, eu já trabalhei com espectrômetro de massa. Em geral, você coloca um objeto, você quer saber a massa das partículas que constituem aquele objeto, por exemplo. Você coloca ele numa situação de ultra alto vácuo, ou no mínimo de alto vácuo, e você joga íons sobre ela, um gás que não reaja, né? E você desbasta a superfície do material, então vai saindo os íons que faziam parte da constituição do material. Eles vão sendo ejetados e a gente aplica uma diferença de potencial para acelerá-los para colocá-los numa câmara onde nós, conforme ela entra na câmara que tem o campo magnético, ela entra numa trajetória circular. E aqui nós temos um detector que nos permite saber em que posição que ela caiu. E em função dessa posição nós tiramos a massa dela. Tá? Vamos ver como é que fica aqui. Ó. Então a pergunta é justamente essa, qual a massa atômica, qual é a massa dos íons em unidades de massa atômica. Aqui a gente coloquei uma conversãozinha para a gente saber. Uma unidade de massa atômica, 1,6605 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Tá? Ele nos dá alguns dados aqui. Ó. A tensão a qual a partícula está sujeita assim que ela é ejetada, né? No caso real da vida é um desbastador de gás, argônio em geral. Então essa tensão, assim que a partícula é desbastada, ela é ejetada pela colisão com o gás, ela está sob a ação de um campo elétrico, um potencial elétrico aqui que acelera ela. Tá? Nesse caso aqui, 1000 volts. Tá? A carga da partícula que foi ejetada, 1,6022 × 10 a menos 19 coulomb. A distância aqui, ó, entre a entrada e a chegada do detector, a gente chama de x, que é 1,6254 metros. E o campo magnético que está presente ali é da ordem de 80,000 militesla. Esse monte de zero aqui é para indicar, viu, gente, para quem não se lembra, é para indicar a precisão da medida. Tá? Muito bem. Então, qual é a massa dessa partícula? Então, nós começamos a tratar o problema daquela forma que nós já falamos. Né? Ele entra na região de campo uniforme, tem uma órbita circular de raio R, que nós já determinamos na aula passada. Então, o raio dessa órbita é a massa da partícula vezes a sua velocidade, dividido pela sua carga, módulo, e também dividido pelo campo magnético ao qual está sujeito. De onde eu posso aqui separar a massa. Então, a massa fica o raio da órbita vezes a módulo da carga vezes o campo magnético dividido pela velocidade. E nós não temos a velocidade. Tá? Então, como é que nós encontramos a velocidade? Conservação da energia mecânica. Nós sabemos que toda energia cinética tem que ser igual a toda a variação de energia potencial. Então, qual é a energia cinética? Meio de massa vezes velocidade ao quadrado. E qual a energia potencial no campo elétrico? Carga vezes a diferença potencial. Carga vezes V. Tá? De onde eu posso tirar a velocidade como sendo a raiz quadrada de 2 vezes a carga vezes o potencial dividido pela massa. Tá? Então,
pegando a nossa expressão lá de massa, que a gente tinha tirado do raio da órbita, e substituindo a expressão de velocidade, nós chegamos à seguinte equação: massa é igual ao raio da órbita vezes o módulo da carga da partícula vezes o campo magnético ao qual ela está sendo inserida, né? Onde ela está viajando, dividido pela raiz quadrada de 2 vezes a carga vezes o potencial que acelerou a carga, dividido pela sua massa. Aí, se nós fizermos mais um passo matemático aqui, nós podemos ficar com uma expressão desse tipo aqui, ó. M vezes 2QVM menos R quadrado Q quadrado B quadrado, fecha parênteses, igual a zero. Essa expressão ela tem duas soluções. Ou é M igual a zero, ou é esse parênteses aqui igual a zero. M igual a zero é proibido fisicamente. Não é a solução matemática, mas não é uma solução física, porque a partícula não tem massa zero, né? Então, nós ficamos com a outra solução. Se eu pegar isso aqui igual a zero, eu vou tirar que a massa vai ser o raio ao quadrado vezes a carga vezes o campo ao quadrado dividido por 2 vezes a diferença de potencial que ela foi acelerada. Lembrando aqui agora que tem que substituir o raio, né, da órbita por x sobre 2. Por que x sobre 2? Ó? Ela entrou aqui e foi detectada lá. Então ela andou dentro da câmara que tem campo magnético aqui uma distância x. Mas x é o diâmetro da órbita, né? Não é o raio. Então o raio é x sobre 2. Tá? Fazendo essa substituição, a gente encontra que a massa é x quadrado, que é b quadrado dividido por 8v. Tá? Se nós substituirmos os valores, nós vamos encontrar a massa aqui, ó, 3,3863 vezes 10 a menos 25 kg, ou uma massa de 203,93 unidades de massa atômica. Tá? Bom, esse experimento de espectrômetro de massa nos permite, imagino que você não sabe lá, o que é uma caixa preta, eu não sei o que tem naquele material, eu posso descobrir quais são os elementos fazendo espectroscopia de massa. Pela massa do elemento eu descubro qual elemento é. Tá? Muito bem. Agora vamos tratar ainda de aceleração de partículas, só que agora uma partícula carregada num ciclotron. Tá? Agora vamos tratar da aceleração de partículas, mas agora continuamos na temática de forças magnéticas, agora vamos ver a aceleração. Tá? Então nós vamos acelerar um deuteron num ciclotron. Então aqui eu coloquei só a imagem lá que a gente tratou do ciclotron na aula passada, para nós nos lembrarmos como é que ele funciona, né? Nós temos lá uma partícula carregada que é colocada aqui dentro, e aí nós temos um oscilador, que é quem acelera a partícula efetivamente. Esse oscilador tem uma dada frequência, então tem que casar a frequência do oscilador com a frequência de passagem da partícula pela região do oscilador, que é quem acelera ela efetivamente. Então ela vai fazendo órbitas circulares e vai incrementando a sua órbita, daí ela fica espiralada assim, com o incremento de velocidade que ele ganha cada vez que passa no oscilador. Tá? Então, eles nos deram aqui a frequência do oscilador, 12 MHz, nos deram a massa do deuteron, 3,34 vezes 10 a menos 27 kg, e o raio do ciclotron, que é importante porque efetivamente é uma distância igual a r que o feixe sai e que nós vamos aproveitar o feixe para fazer algum experimento, alguma coisa, e é ali que nós queremos saber a energia, por exemplo, desse feixe. Tá? Mas antes da gente começar, vamos explicar o que é um deuteron, né? É um isótopo do hidrogênio. Tá? O hidrogênio é composto por um próton e um elétron, e quando a gente tem a situação aqui de um próton, um nêutron e um elétron, nós temos o deutério. Tá? O deutério sem esse elétron, ou seja, só o núcleo do deutério, se chama deuteron. Tá? E é ele que nós vamos acelerar aqui no ciclotron. Tá? Então nós queremos saber qual é o módulo do campo magnético necessário para acelerar um deuteron num ciclotron. Tá? Um ciclotron dado com estas configurações aqui. Tá? Quanto de campo que eu preciso para acelerar essa partícula, esse núcleo. Então, se vocês se lembrarem lá, nós tiramos, né, quando estava estudando na aula passada, que a frequência de oscilação, tem que haver uma ressonância entre a frequência do oscilador e a de passagem da partícula aqui, então nós tiramos essa frequência aqui, tem que ser o módulo da carga vezes o campo magnético dividido por 2π vezes a massa, de onde nós podemos tirar o campo magnético necessário, 2πm, a frequência de oscilação, dividido pelo módulo da carga, tá? E lembrando aqui que o módulo da carga, quem que é? Nós temos todas essas informações, e o módulo da carga nós sabemos que é a carga do próton, porque o deuteron é o núcleo de deutério, tem um próton e um nêutron tem carga, pegamos a carga do próton. Tá?
E se nós substituirmos os valores, nós vamos tirar 1,57 Tesla. Olha o tamanho desse campo, gente. Eu não sei se vocês têm noção disso, mas um campo de 1,57 Tesla é um campo bastante alto. Você imagina fazer isso, fazer ele ficar homogêneo, que também não é fácil, numa região de raio 53, circular de raio 53 centímetros, ou seja, diâmetro 106 centímetros. Tá? É uma região bastante grande. É difícil fazer isso, um campo tão alto assim. Daí as vantagens do síncrotron com relação aos ciclotrons, né, que nós falamos na aula passada. Lá o campo magnético fica em regiões específicas, não precisa ficar ao longo de toda a estrutura. Né? Muito bem. A próxima pergunta é, ok, então se com esse campo magnético eu consigo acelerar um nêutron, qual é a energia cinética que eu vou conseguir neste ciclotron, né? Com essas características e este campo magnético? Vou tirar uma energia cinética, que é o quê? Metade da massa vezes a velocidade ao quadrado. E quem é essa velocidade? A velocidade é a velocidade na posição r. Então, se vocês se lembrarem lá, qual é o raio da órbita circular, né? Lembra que aqui ele só não é circular porque cada vez que ele passa aqui ele ganha um incremento, mas naquela última órbita ela é circular. Então, a gente usa aqui o raio da órbita circular, né, que nós tivemos na aula passada, que vai ser a massa vezes a velocidade dividido pela módulo da carga vezes o campo, de onde eu posso tirar aqui a velocidade, né? E aqui notem que depois eu peguei e substituí o Rzinho aqui, da nossa expressão comum, pelo R do ciclotron, né? E aí, se nós substituirmos os valores, nós vamos ficar que a energia cinética vai ser R ao quadrado, que é lá nos 53 centímetros, Q quadrado, B quadrado por 2M. Lembra, gente, que tem que colocar tudo num sistema só de unidades, hein? Eu não tenho mais falado isso, falei nas primeiras aulas, mas lembre-se, toda vez que for resolver exercício, mesmo sistema de unidades. Tá? E aí nós vamos chegar, se fizermos essa conta, a 17 megaelectronvolts. É uma energia considerável. Né, gente? Se vocês se lembrarem que a energia de ligação atômica, por exemplo, uma boa parte dos materiais é da ordem de dezenas de eletronvolts, aqui nós temos bastante energia, né? Nós temos mega eletronvolts. Muito bem. Agora vamos tratar a questão da força nos fios, né, percorridos por corrente. Quando nós temos um fio e passamos uma corrente nele e colocamos eles na presença de um campo magnético, aparece uma força sobre eles, né? Mesma questão do elétron passando no vácuo ou de mexer o cubo no campo magnético, né? Os elétrons lá dentro do fio estão sujeitos à força magnética e eles estão presos dentro do fio, o que significa que o fio vai se mexer devido à força magnética também, tá? Então, a pergunta é, dado esse fio aqui, que está apontado aqui, ó, saindo da tela, tá? De comprimento L, vetor comprimento L, e corrente 28 amperes. Eu acho que esse número aqui está errado, gente. Precisa checar lá no livro. Me parece que deve ser miliamperes, tá, gente? Precisa checar lá depois, façam essa checagem, tá? E lambda, que é a densidade linear, lembra? Massa por comprimento, 46,6 gramas por metro. Tá? Queremos saber qual é o módulo e orientação do campo magnético necessário para manter o fio suspenso, né? Fazer ele levitar. Então, qual que é a física? A física é simples, né, gente? Para manter ele suspenso, tem a massa vezes a gravidade, eu preciso gerar uma força magnética na direção oposta e que seja igual à massa vezes a gravidade, né? Então, eu tenho aqui a força magnética, vamos colocar em módulos aqui. Então, ILB seno de φ, né? Lembrando que o seno aqui sai do produto vetorial LB, né? L é comprimento, B é campo e I é corrente. E a força peso, massa vezes a aceleração da gravidade. Então, no equilíbrio, nós temos que fazer a força B, força magnética, igual a força peso, FP. E, para que isso funcione, que o fio fique parado, né? Não caia, FB tem que ser antiparalela com FP, tem que ser na direção oposta. Tá? O que significa aqui ó, que nós vamos ter que fazer um ângulo entre L e B de 90 graus. Então nós já sabemos que o campo tem que ficar na horizontal. Tá? Se eu quiser saber para que lado na horizontal, se é da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, eu tenho que usar a regra da mão direita. Então o que eu faço? Coloco os dedos da mão aberta na direção de L e fecho na direção de B, tá?
Nesse caso, eu vou forçar que o meu dedão fique na direção FB, porque essa é a condição. Então, os dedos na direção de L, o dedo da mão aberta na direção de L e o dedão na direção de FB. Isso me diz que lado que tem que ser o campo B. Cuidado, e nós estamos falando de elétrons, cuidado com o sinal. Tá? Muito bem, dito isso, a conta fica simples. Igualar as duas forças, não é? Temos que fazer φ igual a 90, então nós tiramos o campo aqui como sendo mg e L seno de φ igual a 90. Isso aqui vai dar 1. Aí notem aqui ó, que a razão m sobre L é justamente a densidade linear de massa. Tá? É o nosso lambda, então eu posso reescrever isso aqui como B igual lambda g sobre a corrente. E se nós substituirmos os valores, nós vamos ficar aqui com 1,6 vezes 10 a menos 2 Tesla. Note que é um campo pequeno. Ele é acho que 160 vezes maior que o campo da Terra, que é um campo pequenininho, tá? Não é necessário muito campo para manter esse fio equilibrado com relação à força-peso. Agora nós vamos tratar da rotação de um dipolo magnético na presença de um campo magnético, né? Lembra que isso aí é um dos princípios dos motores elétricos que nós vimos na aula passada. Tá? Então aqui a situação que nós temos é, nós temos uma bobina, cujo momento dipolar magnético está apontado nessa direção aqui. Tá? Essa bobina tem 150 espiras, está passando uma corrente nela de 100 microamperes, a área da bobina é 2,52 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, e o campo a qual ela está sujeita aqui é de 0,85 Tesla. Então, a pergunta é, nesta configuração, momento dipolar magnético da bobina apontando na direção do campo magnético, para onde que tem que estar o sentido da corrente da bobina? Para isso aqui fazer sentido físico. Tá? Então nós vamos tratar o problema usando a regra da mão direita. Tá? Com a mão na direção da corrente, o dedão aponta na direção de Mi, tá? Do momento dipolar magnético. Então eu sei que eu tenho que forçar meu dedão na direção do Mi aqui, porque eu quero a situação de Mi paralelo ao campo magnético. Então, qual é o único jeito de eu colocar o dedão na direção de Mi? Os dedos da minha mão têm que estar apontando na direção da corrente e essa corrente tem que apontar de cima para baixo aqui, ó, né? A parte de cima da bobina, o enrolamento está aqui, né? Ó, a parte de cima para baixo. Isso gera um momento dipolar Mi nessa direção, tá? Então a corrente flui de cima para baixo, os fios que são visíveis ali na figura. Tá? E a outra pergunta é, então, se eu quiser girar essa bobina agora, eu quero tirar da situação e colocar o Mi aqui, ó, perpendicular ao campo. Quanto de trabalho que eu tenho que realizar? Então, o trabalho, lembra, ele é a diferença das energias potenciais em dadas situações. Então, eu quero tirar da situação 0 e colocar na situação 90. A situação 90 é a final e a situação 0 é a inicial. Então, o trabalho realizado é a energia final menos a energia inicial. A energia de de θ igual a 90 e menos a energia de θ igual a 0. Lembrando que a energia magnética aqui ela é dada por, em função do ângulo θ, ela é dada por menos o produto escalar do momento dipolar magnético com o campo magnético. Tá certo? Então, se nós fizermos essa conta, nós vamos ficar com o trabalho menos Mi B, módulo de Mi, módulo de B, cosseno do ângulo entre eles, né, que sai do produto escalar aqui, cosseno de 90, menos, aí coloquei entre parênteses aqui para ressaltar o menos aqui, né, menos Mi B, módulo de Mi, módulo de B, cosseno de 0, que é o ângulo da outra situação, da situação inicial. Né? Se nós fizermos essa conta, nós vamos ficar que esse elemento aqui vai dar 0 e o outro elemento vai ficar positivo. De modo que o trabalho realizado é Mi vezes B. Tá? E aí nós podemos identificar, eu não tenho Mi, eu tenho N e A. Nós identificamos que Mi, né, lá da nossa aula passada, o momento dipolar magnético de uma bobina, é o número de espiras da bobina, a corrente que passa nela e a área desta bobina. Né? Esses elementos nós temos, N, I e A nós temos. Tá? E B também nós temos, campo magnético que está ali em que a bobina está presente. Se nós fizermos essa conta, nós vamos ter aqui o valor do trabalho realizado de 5,355 microjoules. Tá? É razoável.
Muito bem, gente. Então, esses foram os exercícios desse nosso capítulo sobre campos magnéticos, né? Como eu disse, eu vou deixar um exercício de avaliação para vocês. E na próxima aula nós trataremos um pouco mais a fundo agora dos campos magnéticos criados por correntes elétricas. Tá? Então nós vamos tratar um pouco mais fundo a questão dos campos magnéticos criado por corrente elétrica. Tá bom? Um abraço para vocês, fiquem bem, nós nos vemos na próxima aula então.